arquitetura, um olhar diferente aí para o ambiente onde a gente mora. Hoje, no nosso Momento Nutri, nós estamos com uma mulher muito especial que vai falar um pouquinho desse olhar diferente que a gente tem quando a gente entra no ambiente, principalmente quando a gente fala do mundo kids, de maneira geral. A Lidy, ela é especialista em ambientes infantis, tem 2 filhos lindos, além disso, né, é arquiteta, tanto, né, em outro estado, mas também entrou aí com essa parte, especialização só nessa parte mais kids por aqui. No infantil, né? Isso. Então. Lids, é um prazer te ter neste momento, nesse espaço reservado aí para mulheres. Então essa conversa vai ser muito gostosa e eu quero que você fique muito à vontade. Ah, que legal. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar um pouquinho da trajetória, né? Falar com outras mulheres, compartilhar o conhecimento, sei lá, a gente sempre pode agregar valor e aprender muito umas com as outras, né? Com certeza. Então eu acho bem legal compartilhar isso. Enfim, obrigada. Bom, quando a gente fala, né, desse teu olhar de preparar um ambiente, né, infantil, então você tem todo um cuidado especial, né, tem que ter um olhar diferente para essa questão. Mas você também está resgatando um pouquinho do autocuidado que traz para a mulher, para a mãe dessa criança. Sim, projetar ambientes em geral, a gente sempre está se preocupando com a qualidade de vida daquele que está envolvido naquilo, né? Então, quando eu passo a trabalhar com o infantil, eu estou pensando muito nas crianças, nos bebês, nas crianças, nos adolescentes também, mas também na mulher, na mãe, porque afinal de contas é ela que vai usar aquele espaço no primeiro momento. Num quarto de bebê, por exemplo, a gente prepara muito mais, pensando no conforto da mãe, porque o bebê ele tá chegando, a gente vai dar muito conforto para ele, mas a mãe vai estar ali nas madrugadas, vai estar ali naquela rotina, né, que é mais desgastante nos primeiros momentos. Então esse cuidado com a mulher é muito importante, né? De bebê e no infantil e no geral, né? Pode ser ali, né? É um momento também a mulher acaba se desconectando muito com ela. Então, assim, esse conforto é importante, né? Demais, é importante pensar em todos os aspectos, né? Na funcionalidade, na iluminação, no aconchego daquele espaço e também, quando chega na fase em que eu tô vivendo com o meu filho mais velho, com o Benício, na organização, em você saber que é um ambiente seguro, que a criança está usando um lugar em que eu posso sair para trabalhar tranquila, né? Então, assim, é muito legal ter esse pensamento, né? E é muita coisa, né? Eu também, eu tenho, né, 2 filhos, os meus são um pouquinho maiores, mas é muita coisinha, é muito brinquedo, Exatamente. é muitos jogos, então assim, eu saio catando em casa, mas para tentar deixar o máximo organizado e que fique acessível para ele. Isso. E que a sua casa não vire, né, a casa inteira vira a área kids, né? E as fases mudam muito rápido, né? Muito rápido, de 0 a 1 ano, de 1 ano a 2. As necessidades vão mudando e você tem que ir acompanhando isso. Sim. E o espaço bem projetado, bem planejado para isso te ajuda a ter qualidade de vida. Com né? certeza, com certeza. E se o quarto da criança pode ser pensado, né, com esse aconchego, com esse propósito, como seria o quarto ideal para mãe, para mulher? O que você me falaria disso? Você pensa muito nessa área da criança. Vamos para a mãe. Eu tô com a bebê de 5 meses. Então eu posso dizer assim, na experiência que eu tô vivendo agora, o que é importante para mim, né, como mulher, e que eu acho que é importante para as outras mulheres também. É um momento de reconexão. É o nosso tempo, é o nosso lugar, né? Então muitas vezes eu vejo umas amigas falando comigo lá no WhatsApp, que estão na mesma fase, né, no banheiro. Então elas se isolam, trancam a porta do banheiro. Né? Aqueles videozinhos que a gente vê no Instagram, no TikTok, não é falso, é verdade. Não. Então, assim, então eu acho que o ambiente da mulher, o que a gente precisa? Claro, o quarto projetado infantil, com aconchego para que ela possa, naquele momento da maternidade, ter aquilo que ela precisa. Mas o espaço dela, um espaço em que ela pode se reconectar com ela mesma, um lugar em que cada uma tem uma necessidade, né? Então, eu, por exemplo, gosto de me reconectar lendo um livro, ou então vou fazer
fazer um passeio pelo parque, uma conversa com uma amiga, alguma coisa assim. Mas o quarto, eu acho que ele tem que ser aconchegante, ele tem que ter um espaço para descansar, para dormir, para recompor as energias, né? As cores, a gente pode estudar elas com tons que consigam acalmar, que consigam trazer esse aconchego, esse conforto. Enfim, a iluminação tem que ser muito bem pensada, uma iluminação que não traz desgaste, né? Uma iluminação confortável, aconchegante, mais uma vez. Então, eu acho que Mas ser assim, no muito bem seu pensado. ponto de vista, assim, tirando a cama, qual é o outro item que não pode faltar no Ai, quarto? gente, uma luminária de leitura, uma poltrona gostosa, com tecido, uma textura bem escolhida, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença bem grande. Sim, Né? Se não dá para ser no quarto, mas em algum ambiente da casa, aquele lugar que você pode se conectar, meditar, sentar um pouco mais isolado e ter aquele momento seu, né? E pegar essa poltrona, essa luminária para ler um livro também. Isso, ou ler ou deitar, ou assistir uma televisão, ou fazer aquilo que te reconecta com você, ou sei lá, sentar e pensar, né, um pouco, ou falar com uma amiga, ou fazer uma ligação, um vídeo e tal, sabe? Esse momento teu, né? E esse espaço ali vai te ajudar a se nutrir, né? Com certeza, com Bem certeza. Já fica projetado. ali, né? A tal da poltrona do vovó, né? Que a gente falava muito antes, né? É, isso aí, bem confortável, com um banquinho na frente para você aconchegar. Tem que ser. E você acredita, né, agora, pensando que você tá com um filho pequeno, né? Tá com quantos meses? Eu tô com a Laura com 5 meses. E o seu mais velho? 3 anos. 3 anos, né? Então você acabou tendo os dois após os 40 anos. Na verdade, o Benício nasceu, eu tava com 39 e a Laura com 42, né? E agora eu acabei de completar 43. A gente vê muito, né, a maternidade vindo mais ali, né? Teve um aumento de 60% de 2010 para agora, do aumento de mulheres mães após os 40 anos, né? Então isso é uma crescente em relação a isso. Isso acaba que exige mais atenção em relação ao autocuidado? Olha, eu acho que assim, algumas coisas a gente se importa mais depois dos 40, né? Por exemplo, eu não abro mão de uma alimentação saudável, de tentar me cuidar. A gente precisa olhar para si mesmo, manter exames em dia. Eu acho que você tá muito mais focado, pelo menos eu, muito focado na saúde, né? No teu bem-estar, em tua saúde mental, porque você vai cuidar de uma outra criança. Eu não fui mãe aos 30 para conseguir comparar, mas a minha experiência aos 30 é de que eu tava no auge do trabalho, com muito desgaste de trabalho. Meu foco principal na vida era o trabalho. Eu cheguei a um burnout com 34 anos. Nossa! Então, isso fez com que eu olhasse para mim naquele momento e falasse: nossa, assim não vai dar para continuar. Vou ter que olhar para o outro lado, para a saúde, né, para uma alimentação. Era uma época que eu não cuidava da alimentação, então eu trabalhava várias horas, começava de madrugada às 5 da manhã, saía do escritório 8, 10 da noite, às vezes era aquela alimentação desregrada. E hoje não dá mais para fazer isso. Você já se conhece, você sabe os seus limites, com 40 anos. Você tem um pouco mais administra melhor o tempo, sabe? Sabe os teus valores, aquilo que mais importa. Essa maturidade. Essa maturidade, né? Enfim, não sei se eu respondi exatamente, mas acho que... E o que tornou inegociável para você agora, assim, após o 40? Olha, um tempo para mim, né? Esse tempo que quando eu começo a me cobrar demais, ou quando eu começo, nossa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que dar conta disso. Peraí, vamos parar. Né? Vamos parar, vamos dar uma pausa, eu preciso fazer isso que a gente falou, pegar um livro, eu preciso de um momento só meu, assistir alguma coisa que eu gosto, vou dar uma volta no parque, no shopping, conversar com uma amiga. Então isso é inegociável para mim, é perceber quando eu tô precisando, né, do meu momento e conseguir encontrar esse espaço. E também um café da manhã, uma refeição bem feita com a minha família, porque isso não tem preço. Então isso para mim é inegociável. A gente começa o dia junto, a gente toma um café junto, a gente conversa, meus filhos estão aprendendo essa convivência, então o café da manhã eu não abro mão, já que nos outros horários a gente não consegue aquela correria, né? Bom, muitas mães, né, nessa faixa, né, ali após ali os 40, carregam uma pressão assim de dar conta de tudo com maturidade. Como para você é isso assim? A maturidade não diminui o cansaço.
né? Então, assim, a gente tem realmente mais experiência de vida, o que faz com que a gente realmente eu acho que é mais leve do que pela minha experiência de vida aos 30 anos eu teria tido mais dificuldades na maternidade. Então, eu realmente acho que a cabeça tá diferente, né? A gente consegue. Eu tive dificuldade para engravidar, né? Então, assim, a maternidade para mim é uma realização em que eu consigo, eu me realizo. A mulher também tá ali naquele momento, então eu gosto do tempo com os meus filhos, eu gosto de fazer culinária com os meus filhos, eu gosto de estar com eles, faz muito parte de mim, né? E a maturidade me deu isso, sabe? Perceber que o tempo com eles, eu tô investindo tempo na minha qualidade de vida, estando com os meus filhos, né? Com 30 anos eu não sei se eu teria conseguido fazer dessa forma, sabe? Sim. Eu acho que eu ia estar muito mais agitada. Muito mais corrida, né? mais ansiosa, né? Por mais que agora é mais estável, por mais que o meu trabalho me exige bastante, eu tenho horas a fio de trabalho, eu tô longe deles, às vezes tenho que me dividir. Quando eu tô dedicada ali, sabe? É uma coisa que eu não abro mão e que eu acho que é a maturidade. Mas ela não diminui o cansaço, a gente aprende a delegar mais, eu acho que eu consigo, eu não delegava tanto no trabalho, hoje eu já delego mais no trabalho, que me ajuda a delegar mais na maternidade. Saber que você pode pedir ajuda, né? Você não poder achar que você é uma super mulher, né? Uma super heroína para dar conta Aí no segundo filho é mais ainda. No primeiro a gente ainda vem meio coruja, meio que abraça tudo, dá conta de tudo e tal. E no segundo você vê que as crianças precisam do mundo ali, é uma aldeia que cria, né? Sim. As crianças realmente acreditam nisso. Então, eu vejo quanto é valioso a convivência dele com os nossos amigos, com os avós, com os tios, como isso agrega valor, né, para as crianças. Então, a gente e a importância de você sobrecarrega, né, delegar. Porque o que eu vejo no consultório e até mesmo com os meus cursos, que as mulheres muitas vezes até a maturidade ela não vem só com a idade, ela vem com o passar da vida, né? Conforme a gente vai vivendo, né? Isso aí. E tem muitas mulheres que não conseguem delegar e acabam sim sobrecarregando e afetando a sua saúde, afetando os seus objetivos, né? Eu, como especialista nessa área de emagrecimento e saúde, vem muitas mulheres sim com o objetivo de perda de peso ou até mesmo agora já entrando com alguns sintomas da menopausa de se cuidar. Só que o delegar, né, para uma vida muito corrida, é importante para você conseguir fazer a sua atividade física, você conseguir um tempo para se organizar com a alimentação. E muitas acabam querendo abraçar tudo. E aí vive naquela pressão interna, né? Que é aquele estresse interno. Então, é ter essa maturidade. E que daí uma hora vai estourar. Uma hora o corpo vai pedir as contas, né? Você que já passou por um caso do burnout, como que assim acabou estourando? Você tava... na verdade, assim, eu cheguei num limite de não ter uma boa alimentação. Tudo estava desequilibrado. Não ter uma alimentação, não cuidava, horário, não dormia bem, porque tinha que estar 5 horas no escritório, então eu trabalhava das 5 até 8, daí eu trocava de roupa, esquecia de comer. Quando eu ia lembrar de comer, eram 4 horas da tarde, o trabalho... Claro, eu tava no auge, eu tava amando o meu trabalho fazendo. Só que eu não consegui separar as caixinhas, né? Então, hoje eu acho que a gente precisa saber fazer isso de forma equilibrada. Ponderar, delegar, contar com as outras pessoas. Isso faz uma diferença imensa na tua qualidade de vida, né? Enfim, não sei se eu respondi certinho. Ai, bom, e se você pudesse, né, falar com outras mulheres, essa questão, pensando ali nessas mães após o 40, né, que já viveram diversas fases na sua vida. Qual verdade você diria sobre a questão do equilíbrio em relação ao seu amor, a pessoa ter o amor próprio dela? Bom, a gente já falou até isso, mas eu acho que o equilíbrio é um processo. É uma conquista que a gente vai trazendo ao longo do tempo pelas experiências que a gente tem, né? Por exemplo, eu que vivi essa experiência da sobrecarga, de chegar no limite, de ter que parar e repensar as coisas, naquele momento foi uma transição muito grande na minha vida, de perceber os meus valores, né? E depois, na maternidade, chegar na dificuldade de engravidar, por exemplo, você percebe que a alimentação faz diferença, que cuidar dos teus exames, cuidar da tua saúde, né, faz muita diferença. Então,
que você precisa viver de forma equilibrada, não adianta, porque uma hora a conta chega, de verdade. Então, para ter filhos aos 40, você precisa estar vivendo esse processo de uma forma que o teu corpo esteja saudável para gerar uma vida. Então, eu tive que reequilibrar a minha vida, atividade física, alimentação, saúde mental, o equilíbrio no trabalho e tudo mais, para chegar à maternidade. Então, para mim, a maternidade foi uma conquista muito grande, mas não só pela maternidade em si, mas porque eu consegui me olhar, ter esse autocuidado, esse amor próprio, né? E hoje eu vivo de uma forma diferente que eu vivia antes, né? Então, foi leve a questão da maternidade, assim, do puerpério, dessas fases, justamente porque antes disso eu me preparei para chegar nesse momento. Então, eu diria para essas mulheres assim que vale a pena os processos, mas que a gente não pode deixar de olhar para si mesmo, de se cuidar. E assim, é um processo, né? Não é, eu vou engravidar, então agora pronto. Agora não adianta mudar a alimentação, assim, você tem que vir mudando a alimentação ao longo do tempo, você tem que ir preparando o teu metabolismo, né? Porque acho que antigamente tinha muito receio de doenças, mas hoje a gente tem, né, uma gama de exames, você deixando o seu corpo preparado para isso. Então é ter um olhar mais de autocuidado antes, para daí sim estar preparada. Se preparar psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, o corpo, tudo, né? Chegar lá, com certeza. Você vai chegar com isso muito mais leve, né? Com certeza. E me fala, qual é o seu momento nutri do seu dia? Um momento assim que você se nutre assim de corpo e alma. Olha, o café da manhã com a minha família. Eu acho assim, a gente acorda, aquela coisa, acorda um, acorda outro. Eu tô me adaptando ainda, acabei de ser mãe do segundo, então são 5 meses, né? Mas eu acho que esse momento em que a gente para, senta ali, aquilo ali me faz muito bem. E aí eu saio daquele lugar e vou pro meu lugar, que é o meu banho, aquele momento em que eu me arrumo, me organizo para começar o meu dia. Sim. Então aquilo ali me nutre, sabe? Me coloca em pé para começar o dia da forma como eu quero. E aí, nutrindo essa parte de família, emocional e nutrição. Tá todo mundo bem, né? Todo mundo tá bem, então agora eu preciso do meu espaço. E aí eu tiro aquele tempo para mim, ou depois que o Vinícius já foi pra escola, meu marido já saiu pro trabalho, a Laura já mamou, já tá tudo bem, a babá já chegou, então peraí. Deixa eu respirar, tá tudo bem, eu vou lá, tomo um banho. Se dá tempo, hoje eu ainda não consegui restabelecer minha leitura, mas eu amo ler. Então, assim, eu li muito sobre maternidade. Foi uma das coisas que me motivou muito a ir pro universo infantil, né? Botar em prática na minha profissão aquilo que eu aprendi para ser mãe. Então, foi muito, muito bacana conseguir aliar as duas coisas, né? Mas, enfim, esse momento eu acho que do dia a dia é isso. Não, perfeito. Bom, gente, agora a gente tem um quiz. Rapidinho. Respostas de uma palavra. Tá bom, vamos lá. Rapidinho. Maternidade aos 43 anos é? Feliz. O maior desafio de hoje? Tempo. O que você nunca abre mão? Saúde. Seu lugar favorito na casa? O quarto do Benício, que a gente se junta os 4 lá, eu amo. E eu projetei, toda vez a gente fala, nossa, como ficou gostoso esse lugar. Vamos todo mundo pra lá à noite, é uma delícia, é o meu lugar favorito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Foi um prazer te receber, você compartilhar um pouquinho dessa experiência. Muito, muito obrigada mesmo.